Oi, gente, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Eu estou morrendo de saudade de vocês. E eu tô aqui agora, hoje, para conversar um pouquinho com vocês sobre um período da história da arte muito importante. Não que os outros não sejam, né? Mas este período, especialmente, ele se chama Barroco. Esse período, ele aconteceu ali entre 1600 e 1750 e ele casou muito bem a técnica avançada da arte e o grande porte da Renascença. Ambos, a emoção, a intensidade, a dramaticidade, elas fizeram esse estilo barroco, esse período barroco, o mais suntuoso, ornamentado da história da arte. Ainda sobre o barroco. Enquanto os estilos abrangiam desde o realismo italiano ao exagero francês, o elemento comum desse período, desse estilo barroco, era a sensibilidade e o absoluto domínio da luz, principalmente para obter o máximo impacto emocional. A era barroca, ela começou em Roma, por volta de 1600, quando os papas se dispuseram a financiar magníficas catedrais, grandes trabalhos, para manifestar o triunfo da fé católica, depois principalmente da Contra-Reforma, e para atrair novos fiéis, pois a dramaticidade das pinturas, ela era muito grande. Então, o que acontecia? Eles acreditavam que essa parte dramática, por meio da emoção, por meio do sentimento, ia atrair fiéis à religião, à igreja. O movimento, ele se expandiu para a França, por exemplo, onde os monarcas absolutistas, eles reinavam por direito divino e gastavam enormes somas para se glorificar. Embora tão opulenta como a arte religiosa, a pintura francesa elegia temas não religiosos, derivados do modelo da Grécia, de Roma, como as tranquilas paisagens habitadas por pessoas, pelos pagãos, né? Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre algumas características pictóricas das pinturas do período barroco. Primeiro, eu vou trazer a noção de perspectiva aérea. Nesse período do barroco, os artistas eles ampliaram os seus tipos de representação do espaço, além da perspectiva, e eles foram além, buscando por meio de uma perspectiva aérea uma ilusão de profundidade. Segundo, os volumes, eles eram muito bem representados, principalmente por meio da luz, da cor, da sombra. Eles tinham uma preocupação de representar a textura, ou seja, a aparência real do objeto, a textura da pele, a textura dos tecidos, a gente vai ver depois um pouquinho, da parede, enfim, os detalhes, né? Desenhos e a técnica para representar o corpo humano eram perfeitos. E é importante citar que as linhas que estruturavam a composição de uma obra barroca, ela era diferente da Renascença. No barroco, as linhas, por exemplo, diagonais, elas comandavam a composição, fazendo com que a sensação de movimento fosse muito mais intensa. Analisar as pinturas renascentistas, elas tinham uma composição mais estática, pois elas se baseavam mais numa simetria horizontal e vertical. Tem que fixar muito bem. O barroco, ele divergia da Renascença. Ele colocava ênfase na emoção e não na racionalidade que se buscava lá no período do Renascimento. Ele era mais dinâmico do que estático, que se buscava lá na Renascença. E como se os artistas do período barroco, eles pegassem as figuras do Renascimento e eles colocassem dentro de um redemoinho. Mais ou menos isso.
Não, eles olham para o período do Renascimento, quando inicia-se essas práticas desse estilo barroco lá em Roma, que logo muito rápido se expande pela Europa, mas ao mesmo tempo eles readaptam, eles reorganizam, eles vão além daquilo que se construía, tá?